Olá, sejam bem-vindos a mais um Discutindo Paraná. Eu sou Aníbal Bianchini e hoje estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, que vem trabalhando bastante na preservação aí do meio ambiente, na conscientização das pessoas e das empresas sobre o crescimento sustentável. Priscila Brustin, muito bem-vinda. Obrigada, Nil, pelo convite. É uma grande honra estar aqui hoje com você discutindo um pouquinho sobre assuntos tão pertinentes. Nós que agradecemos aqui, acredito que você tenha muito a contribuir para o nosso podcast, já que estamos discutindo Paraná. E você tem a formação de bióloga, né, tem a sua atuação profissional e acabou se envolvendo com a associação comercial. Eu sei que você tem um pezinho em Minas, né? Sim. Conta um pouquinho da sua trajetória, sua passagem pela SINC. Podemos já até entrar um pouquinho na fundação aí do movimento ODS Maringá. Então, eu sou mineira, né? Nasci a 100 quilômetros de Belo Horizonte, mas minha mãe mora em Belo Horizonte, né? Então, me formei em Belo Horizonte e como bióloga, né? E assim que eu me formei, já caí no mundo para trabalhar como bióloga de campo. Então, sempre gostei de estar em campo, de estar no meio ambiente, conhecer outros lugares. E tive a oportunidade aí de trabalhar em 5 estados brasileiros, rodando, trabalhando tanto com transporte, né, rodoviário quanto ferrovia. Trabalhei em 2 ferrovias aqui no Brasil, com a implantação dessas ferrovias, onde a gente trabalhava principalmente a questão ambiental dentro dessas infraestruturas, né, que é ponte, ferrovia, rodovia. Então, nesse meio caminho, acabei achando meu marido, né, que é um maringaense, um japonês lá no meio do Maranhão. A gente se encontrou na obra, trabalhamos juntos. E aí ele conseguiu me comprar e me trazer agora aqui para Maringá. Tem quase 6 anos que eu moro aqui em Maringá. Que legal. E nesses 6 anos você teve uma passagem ali pela SIM, né? E agora você está com a sua própria empresa que faz essa parte de certificação ambiental, né? Dá todo esse direcionamento. Como que você tem visto? Eu participei, acho que há uns 5 anos atrás, a FIEP, ela criou a Bússola da Sustentabilidade. Verdade. E aí achei uma iniciativa legal, porque antes tinha a Bússola da Inovação. E as vertentes eram mais para esse lado. E aí, como que você tem visto hoje as políticas públicas e a facilidade ou as dificuldades do empresário que quer seguir a cartilha, está ambientalmente correta? Então, é um assunto bem polêmico, né? Porque a gente tem os 2 lados de pessoas que são extremamente interessadas no meio ambiente e que pensam muito em plantinho, bichinho, né? Então, tem aquele conceito e aquele amor sobre a natureza que é incrível. E tem outro lado que é o empresariado, que tem que desenvolver uma infraestrutura, tem que realmente desenvolver um negócio e, às vezes, quando vai fazer essa implantação, esbarra na questão das legislações brasileiras. A legislação brasileira, ela realmente é referência, ela é uma legislação muito boa, penso do lado ambiental, mas para o lado do empresário, às vezes, ele acha um pouco dificultoso conseguir uma autorização para realizar o trabalho ou fazer a implantação da empresa dele em determinado lugar. Então, a gente tem esse contraponto, né? Ao mesmo tempo que é uma legislação de referência em todo o mundo, existe o empresariado que acha que é um pouco pesada a questão da rigor da lei, né? Digamos assim. Então, existem empresários que eles já têm o pensamento de responsabilidade, já querem construir a empresa dentro da questão de sustentabilidade. Isso é muito bom, porque quando a gente começa já com esse pensamento, a gente tem menos problemas um pouco mais para frente, principalmente questão de riscos, né? E perda de dinheiro também. Mas também tem outro lado que é o velho jeitinho brasileiro, que todo mundo quer fazer o mínimo para gastar pouco, né? Eu sou formado em Direito, não exerço, mas a matéria ambiental no próprio direito é uma matéria nova. E a gente percebe que ela entrou no Brasil mais de uma forma punitiva. Então o empresário hoje ele acaba se adequando mais pelo medo da multa, da punição, do que por um programa, né, como a gente vem acompanhando desde o Pacto Global. Né, a gente sabe que a tendência mundial é uma
não é uma política, né? É um sistema tirando carbono, né? Podendo, porque é muito confuso ainda, muitos termos novos. Eu vejo que as pessoas confundem, por exemplo, quando a gente fala de sustentabilidade, meio ambiente. A pessoa fala, não, sustentabilidade é cuidado... E não é, né? Sustentabilidade é quando você fala da parte ambiental, social e econômica. Sim. Porque eu gosto de citar até um exemplo, né? Quando eu fui candidato a vereador, me convidaram, eu nunca tive uma experiência na política, e eu falava assim, olha, eu topo, mas não quero ver lixo na rua com o meu nome, né? E aí a gente começou a estudar as propostas, e tinha o papel semente. Eu tinha participado de um evento e o crachá era todo em papel semente, eu achei aquilo fantástico, e fui atrás, né? Precisava imprimir lá 60 mil santinhos, o custo do papel normal de santinho ia dar R$600, e o custo no papel semente R$17 mil. Aí você começa a pensar, gente, que coisa, né? Aí, lógico, eu tive uma ideia de colar semente no papel do santinho, colocamos voluntário para fazer, mas o ponto que eu quero chegar é no quê? Por que tudo hoje que é reciclado, que é ecologicamente correto, acaba chegando mais caro para o consumidor? Eu acho que é um ponto incrível de você tocar. Infelizmente, a gente tem, em primeiro ponto, a lei da oferta e demanda, né? Então, aquilo que não é muito vendido em grande escala, né? Ela acaba saindo um pouquinho mais caro, e existe também alguns produtos que ele tem um tipo de produção que requer um pouco mais de custo mesmo, por causa de matéria-prima. Claro que de uns anos para cá, eu acho que a pandemia também contribuiu muito para esse posicionamento de marcas e posicionamento também do consumidor de querer comprar coisas mais naturais, mais saudáveis, que tem uma pegada ecológica. E a gente está vendo que o consumidor, ele está realmente mais seletivo, né? Então, ele está procurando saber um pouco mais o que eu estou comprando, né? Se aquele produto é só uma marca. Claro que, igual eu falo e eu brinco com a minha mãe, nunca vai deixar de comprar aquele sabão em pó famoso, né? Mas porque já está com um relacionamento com aquela marca. Mas hoje a gente já busca marcas que têm esse diferencial. Então, o mercado ele tem passado por uma força para que as empresas também se adequem, né? E no Brasil, por que é muito difícil, Aníbal? Porque a gente é muito rico, né? A gente é muito rico de natureza, de recursos naturais. Então, a gente não passa ainda muito por escassez, né? Igual a gente passa na Europa, em outros países. A mudança climática para o Brasil, agora, nesse último ano, a gente tem sofrido bastante com enchentes, né? E também alguns tufões, né? Aqui em Maringá, até pouco tempo atrás, a gente teve uma chuva catastrófica. Então, nós estamos sentindo um pouco mais, né? Sobre a questão das mudanças do clima. Mas na Europa, em outros países e outros continentes, isso é muito real, né? Então, quando isso é real para a gente começa a ter aquele alerta. Nossa, realmente a gente tem que começar a pensar naquilo. E eu creio que daqui para frente, isso que nós estamos passando no Brasil, isso vai ser mais frequente. E agora que está chegando a pressão do consumidor e do mercado exterior das empresas se adequarem. Até o novo marco do saneamento, né, que foi fevereiro já desse ano, eu achei muito interessante essa nova questão de pôr a responsabilidade solidária. Então, agora o consumidor ele é tão responsável por aquele produto que ele escolheu comprar, né, como a empresa que produziu. Então, se você está vendo hoje um papel jogado na rua, né, um plástico jogado na rua, ou pior ainda, né, nas águas, né, que a gente sabe o prejuízo que dá, esse plástico, a empresa que optou por usar aquele plástico na embalagem dela, que ela poderia ter ido atrás de desenvolver outro material, né, para a entrega do seu produto, e o cliente que, na hora de comprar, escolheu aquele produto. Então, toda a cadeia produtiva ela acaba sendo responsável, né? Isso é um avanço. Eu também costumo defender que eu vejo os jovens sendo atacados constantemente por N motivos, mas um ponto forte que eu vejo nessas gerações que estão vindo é a consciência global. Eu gosto muito de estudar história, direitos humanos, e a gente vai estudando a evolução da consciência, né? Então, para o homem primitivo,
só queria saber de conseguir comer e ter um abrigo protegido. Aí vai começando as cidades, né? Teve os processos de escravidão, a liberdade. Então, conforme as dores que a humanidade tinha, né, a primeira coisa é igual quando o avião está caindo. Você usa a primeira máquina, a máscara de ar em você para depois socorrer alguém. Então, na evolução da nossa história, a gente pensava primeiro em nós. E hoje que a gente tem cidades bem desenvolvidas, tem segurança pública, né, tem tanta estrutura, a gente precisa ir evoluindo como sociedade. E eu vejo isso nos jovens, né? Hoje você jogar um papel na rua, na frente do seu filho, ele vai te repreender. Né? Coisa que não doía nas gerações para trás, né? Um ou outro. Eu penso igual com você. A questão de viver em comunidade, ela é questão cultural que ela tem que ser implementada desde o início da criança, né? E a gente falar de sustentabilidade, falar de responsabilidade social, falar de meio ambiente, a gente não consegue alcançar isso sem educação, infelizmente, né? Então, a gente tem que aprender isso dentro de casa, a gente tem que aprender isso na escola, e tem que ser maçante essas informações. E uma coisa que a gente fala, e você é pai agora, você sabe disso, a gente aprende pelo exemplo. Né? Então, assim, igual uma criança que quando ela vê o pai fazendo alguma coisa, ela vai repetir. Assim como no lar que é falado muitos palavrões, a criança também absorve mesmo sem ela saber por quê. Assim, se o pai jogar um lixo na rua ou etc., ela vai ver aquilo como algo natural. Né? Então, a educação ela começa primeiro dentro de casa, depois ela vem para a educação também escolar, em todos os níveis de ensino. Né? A gente tem aí um plano de educação no qual o plano de educação ambiental ele tem que ser implementado em todo o sistema de ensino, não somente no ensino primário, mas até a faculdade. E a temática da sustentabilidade e meio ambiente ela é muito transversal. Né? Então, ela tem que fluir por todas as... Ai, desculpa, depois ele corta, né? Por todas as temáticas, por todas as disciplinas. Então, a temática de sustentabilidade e meio ambiente ela é muito transversal. Né? E a gente tem que parar de deixar as coisas em caixinhas, né? E fazer com que isso se transforme em real para a criança e para chegar até na fase da adolescência. E até na fase adulta, que é o que a gente continua trabalhando com a educação não formal dentro das universidades e também dentro das... E também dentro... Da comunidade. Não. Trabalhar isso dentro das escolas e também dentro das empresas. Das empresas. Né? Isso é muito importante. Você vê, eu tive uma ocorrência na minha empresa já bons anos atrás, quando começou a falar em logística reversa. E eu vi que tinha, no caso do verniz que eu utilizava, né, a empresa que me vende, ela era obrigada a recolher as latas que ela me vendia. E aí o dia que eu liguei lá e falei, olha, então, eu queria saber, porque a gente está com bastante lata e é difícil descartar e tal. Aí o cara falou, não, podemos fazer, mas e aquele desconto, sabe, que a gente te dá? Então aí não vai mais dar para fazer. Quer dizer, o empresário ele acaba, para não onerar, né, o produto dele, ele acaba empurrando esse custo, né? Então a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente fala de sustentabilidade, para ter políticas que ajudem, né, as pessoas a fazerem as coisas da forma correta. Que nem a gente acaba tendo bitributação. Vamos falar um caso desse, acompanhar o ciclo de uma lata de verniz. Se ele voltou para aquela empresa e ela conseguiu reutilizar, não é justo que ela tenha que pagar o mesmo imposto se ela está usando já um produto que ela já pagou uma vez aquele imposto. Né? O que acontece com o papel reciclado também. Então você acaba às vezes tendo ICMS em cima de um produto que já foi pago o ICMS lá atrás, aquele produto foi vendido, chegou na casa do consumidor, foi usado, descartado, reciclado e voltou para o mercado. E aí ele vai ter que pagar todos os IPIs, ISS, ICMS em cima de um produto de novo. Né? Incrível a sua fala, Aníbal. Eu acho que a gente tem que pensar realmente em ter políticas públicas efetivas que incentivem o empresariado e a indústria, principalmente,
a fazer a logística reversa e principalmente a ter ações e projetos sustentáveis dentro da empresa. Um belo exemplo a gente tem aqui do governo do estado do Paraná, que tem o selo Clima Paraná. Né? Então, as empresas que se preocupam com a questão das mudanças climáticas, das emissões atmosféricas da parte industrial, ela pode aderir ao programa do selo Clima Paraná e ela tem dilação de prazo de licenciamento. Né? Então, uma indústria conseguir aí uma bonificação de prazo, de renovação de licenciamento, isso é muito bom. Né? Então, a gente tem que cobrar, nós temos que cobrar. Igual você colocou no início da nossa conversa, que o Brasil está muito acostumado a ser punitivo, né? As leis são muito punitivas. Mas é o momento da gente começar a reformular leis para pensar em trazer o empresariado e falar assim, olha, a gente vai caminhar, vamos caminhar junto. Se você fazer o bem, você vai ter a sua contrapartida, vai ter o seu benefício. Né? Assim como hoje nós temos aqui em Maringá o selo IP, que foi implementado agora no começo do ano, que é incrível, eu acho que é uma iniciativa que tem que crescer e aumentar ainda mais, né, o incentivo. Mas além de ter um selo, a gente também precisa ter benefícios. Né? Eu vou fazer essa certificação para quê? Né? Então, começaram a pensar em ter benefícios. Olha, se o empresário ele fizer essa certificação, ele vai ter ali uma redução de custos dentro de um processo de licenciamento, não ter taxas. Né? Então, pensar no contraponto, porque infelizmente a gente ainda vive na questão do toma lá da cá. Né? A gente quer fazer alguma coisa, mas a gente quer ter um benefício. E se esse benefício não for financeiro, a gente trabalha no benefício institucional, no benefício de marca, no ganho institucional que a empresa pode ter. Isso também é um benefício. E o entendimento, né, dos juízes, principalmente os novos que estão entrando, ajuda muito, porque eles já tiveram na sua base de formação uma vivência. Eu vou citar um exemplo, um caso real aqui no Brasil. Uma empresa que ela foi multada por estar descumprindo algumas normas ambientais e aí, além da multa, ela teve que devolver tantos peixes num rio. Mas não havia uma especificação, por exemplo, da espécie. E aí essa empresa acabou repondo uma espécie que era predadora dos peixes que já tinha. Quer dizer, o cumprimento da pena daquela empresa agrediu mais o meio ambiente, né, a fauna daquela cidade, do que... Então, assim, você vai vendo ainda que é um tema que tem que avançar legislativamente, no judiciário também, no entendimento do juiz, e na consciência, como você falou. E aí que eu vejo um trabalho muito bonito que você vem realizando, né? Lógico, com toda uma equipe, aproximando o poder público do poder privado, né? E as instituições, as empresas, a comunidade. Conta um pouquinho da história aí do movimento ODS. Então, o movimento ODS, ele é um movimento nacional, né? Ele foi implementado pelo Pacto Global, que, para quem não conhece, é um pacto realizado pelos governantes em todo o mundo, né? Dentro da ONU, no qual as empresas se comprometiam com algumas declarações mundiais. Delas tem de direitos humanos, de meio ambiente, e o Pacto Global trabalha belíssimamente a questão da anticorrupção, que é a questão do compliance, que agora está bem na moda, né, a gente falar de transparência. Então, é um assunto que já é debatido ali desde os anos 2000, né, que foi implementado pela ONU. E o Pacto Global veio para o Brasil e um dos carros-chefes do Pacto Global, além dos 10 princípios, né, que já é trabalhado dentro da sua cartela, a gente também tem a questão dos ODS. Os ODS foi implementado aí no ano de 2015 pela ONU, e a gente trabalhava os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são indicadores, né, de desenvolvimento. Então, são 17, onde a ONU debateu aí e levantou todos esses indicadores. E esses objetivos é uma Agenda 2030, né, para daqui a alguns anos, que já está chegando, né, está quase aí, a gente achava que estava tão distante, né, mas estamos bem próximos. E temos muitas metas para cumprir, né? No Brasil, nós temos 169 metas para cumprir. Claro, tem país que tem mais, tem país que tem menos, mas no Brasil são 169. E essa agenda, ela não é apenas de poder público, né? Então, é uma agenda que pode ser implementada tanto para pessoa física quanto para jurídica e para órgãos públicos também. É uma agenda que trabalha aí desde cidades sustentáveis, inovação,
paz, transparência, até dignidade no trabalho, saúde também de colaboradores. Então, é uma agenda com 169 metas. Eu quero aproveitar, eu tenho certeza que a hora que a gente falou em ODS ou Agenda 2030, a gente já desligou o podcast, porque falou hoje em ONU, Agenda 2030 ODS, já fala, isso é coisa de esquerda. E aí é importante a gente poder falar um pouquinho que a parte hoje de até o ESG, né, que é a questão da parte ambiental, social e governança, não é só uma coisa para quem é bonzinho e quer estar correto. As pessoas estão começando a entender todo um ecossistema que fomenta os negócios verdes, né, sustentáveis. Que hoje você vai vender na internet um selo, como você comentou, um selo do Pacto Global, um selo da IP, um selo, né, de sustentabilidade, vai fazer o consumidor que está hoje, né, com seus 15 anos, ele vai priorizar isso. Então, você quer um negócio a longo prazo, você quer que sua empresa ela transcenda a sua geração, né? Porque isso é um outro problema do Brasil. Quem gostar de gestão, recomendo ler Jim Collins, né, Empresas Feitas para Durar, que é mostrando assim, quantas empresas no Brasil passam de uma geração para outra. Né? Então, são muito poucas, a maioria das empresas, porque a noção ainda... A maioria dos empresários no Brasil, a gente fala que é empresário por necessidade. O cara precisava ter uma renda, ele começou uma coisa que ele sabia fazer, uma marcenaria, um carrinho de pipoca, uma confecção pequena, um chocolate, e aquilo virou uma empresa e às vezes deu muito certo, né? Porque não tem o jeito certo ou errado de fazer. O que a gente aprende é ferramentas. Mas, enfim, aí esse empresário por necessidade... Às vezes ele pensa que ele tem uma visão da empresa só como sustento da casa dele. Né? E hoje a gente vê que as empresas que duram são aquelas que ela tem como mais forte o papel social. Né? O papel social que é o quê? Primeira coisa é fazer um bem para a comunidade. Então, né, a pessoa precisa sentar, alguém tem que fazer a cadeira para a pessoa sentar. Né? Ou comer o alimento, o carro precisa rodar. Então tem a questão de atender a demanda de mercado, tem a questão dos colaboradores, né, de ter ali um lugar que vai ter uma fonte de renda para sua família, né, e ele fazer uma carreira ali. E aí a empresa não ser aquela coisa só que vai passar de pai para filho, né? Ela ter um plano, uma visão maior. A gente percebe que isso acontece nas empresas que crescem. E a consciência ambiental. Eu falo da mesma forma que os direitos humanos começou por necessidade, né? O cara precisava de uma gruta e comida. Então, né, a empresa surgiu porque o cara também precisava de uma casa com comida. Hoje, né, quando a empresa já tem uma estruturação, né, ela já adquiriu uma maturidade, ela precisa começar a abrir primeiro para a parte da comunidade, questão social, e depois sim ambiental, né, ter essa consciência de mundo que ela tem. E aí no Summit mesmo que vocês organizaram, a gente pôde ver quantos projetos maravilhosos, né, que as empresas, através das suas fundações ou delas mesmo, realizam aqui na Maringá e região. Acho que você tocou num ponto incrível, é falar de legado, né? Porque nós estamos aí vindo numa onda de gerações muito diferentes, né? Que a gente fala X, Y, Z, né? Cada um pensa de uma forma, mas que legado que as empresas estão deixando? Tem as empresas que, infelizmente, não estão preparando sucessores, né? E a sustentabilidade, ela fala muito da questão de governança, né? Que é o E de ESG. Então, que é o G do ESG. Então, a gente fala de governança, é preparar o futuro, né? Quem que vai tocar a empresa daqui para frente? Infelizmente, tem muita empresa que não prepara sucessores próprios, né, que seria filhos, né, que às vezes tem, mas o filho não interessa, ou realmente ele não se sente preparado, ou até mesmo o pai não gostaria de passar para os filhos, né, a gente tem essa questão. E também tem a questão de, por mais que nós estamos preparando sucessores, a gente não está deixando legado nenhum, né, então a gente não está deixando nenhum benefício além do financeiro,
né? E sustentabilidade, igual você falou, ela é muito mais ampla. Não é falar só de meio ambiente, não é falar só de bichinho nem de plantinha, mas é algo muito maior. Sustentabilidade, a gente fala do tripé de meio ambiente e também de social, mas a governança, ela veio muito forte, Aníbal, a partir do momento de 2004, onde o Pacto Global, junto com o Banco Central Mundial, falou assim, gente, agora a gente vai investir só em empresas que realmente são responsáveis. E aí começou-se desde 2004 em todo o mundo esse movimento de investir em empresas responsáveis. E aí você me pergunta assim, tá bom, então a gente vai ter que fazer projeto social? Gente, estrategicamente é muito mais viável você ter uma empresa com um pensamento sustentável, né? Se você busca investidor, se você busca aí aumentar seu capital, ou até mesmo se a empresa busca capital dentro de banco, né? Os bancos hoje estão exigindo um pouco mais de rigor na questão de gestão de riscos. E a empresa que ela pensa na sustentabilidade, ela gerencia muito bem os seus riscos. A empresa que tem menos risco social e ambiental, ela é muito mais lucrativa. Então, ela é uma excelente empresa para se investir. Hoje a gente tem o B3, né, que é o índice de sustentabilidade aqui da B3, que é o ISE B3, que as 40 empresas mais lucrativas aqui da Bolsa de Valores brasileira são as que têm melhor pontuação de sustentabilidade. Por quê? Porque você vê lá a empresa que ela é responsável social e ambiental, ela vai ter menor risco de perder dinheiro, tanto em multas ambientais, e risco de imagem, e também de multas trabalhistas, e etc. Então, ela vai ser uma boa empresa, né? Existe empresa, por exemplo, que a gente já atendeu, que fomos fazer um mapeamento, um diagnóstico, e levantamos que dentro da parte de recursos humanos, a empresa já tem dentro do caixa dela preparado para pagar em torno de R$100 mil de multas trabalhistas todo mês. Gente, R$100 mil mensal de multas trabalhistas. Então, é rever o planejamento de governança e falar assim, olha, a gente tem um problema. Então, a gente tem que parar de perder dinheiro, né? Então, 12 vezes R$100 mil é muito dinheiro. A gente está falando de 1 milhão. Então, a questão é parar, sentar, gerir melhor a governança e, às vezes, gente, a gente tem que mexer mesmo. Mexer com o diretor, tem que mexer... Não é time que está ganhando, não se mexe. Tem que mexer sim. Porque quando a gente vai ver, o time não está ganhando. Ele está sofrendo muito pênalti e está a ponto de perder o campeonato. Isso você comentou, as empresas em geral, elas têm assim um planejamento, né, e um estratégico. As que tem, que são poucas que tem, ele ainda é muito raso, né, com poucas premissas, tudo bem, né, que nem uma pandemia. A gente viu que quase ninguém tinha um plano emergencial de contingência para lidar com uma pandemia, né, no Brasil principalmente. Mas esse tipo de situação, né, eu vejo que muito empresário quebra porque ele não sabe, na verdade ele até sabe precificar o produto dele, mas quando ele vai precificar, ele não coloca todas essas situações, né, que ele tem que estar de acordo com as normas ambientais, trabalhistas e tal, que são muitas, né? Brasil, realmente o empresário é um herói que consegue trabalhar, porque se ele realmente não seguir, às vezes ele tocou aquele negócio ali por 5 anos, 10 anos, e aí vem lá o poder público, dá uma multa lá de milhões que quebra o cara, né? E aí, aí fica quem que está errado? Né? É o empresário, é o poder público que tal. Então, a gente tem que ter uma reforma nas leis para que não aconteça. As multas ambientais são as maiores, é totalmente desproporcional às outras, né? Não tem assim um comparativo, mas a gente tem que ter a consciência, né? Não pode ser ou é pelo amor ou é pela dor, mas vamos tentar pelo amor também, né? Que só pela dor acabem daí fazendo o tema de sustentabilidade ser algo penoso, né? E sendo que é para ser algo gostoso de trabalhar, é um espaço aí interessante. E a gente volta a falar de educação, né, Aníbal? Que infelizmente, se a gente tivesse educação, né, de legislação, né, se a gente tivesse conhecimento de onde vai o nosso direito, né, enraizado, a gente teria muito menos problemas ambientais, muito menos multas, né? Porque a multa ele tinha que ser o último patamar.
né? Então, e vamos ser sinceros, são poucos também empresas grandes do Brasil que pagam multas ambientais também, né? Se leva uma multa e também, para ser sincera, tem muitos projetos que eles são feitos calculando esses riscos e falando assim, olha, qual que é a gestão de risco? Quanto que eu vou perder se eu tiver uma multa ambiental? Vou perder 2 milhões? E quanto que é meu ganho? Trilhões? Então deixa rodar. Por quê? Porque é mais barato eu pagar uma multa ambiental do que o capital que eu vou receber. Só que por trás disso, às vezes a gente pode perder uma cidade toda, como a gente viu Mariana, né? Quando a gente viu Brumadinho. A gente pode ter um acidente igual aconteceu na Vila Socorro em 1984, que explodiu uma vila inteira, muitas pessoas morreram, nunca mais se encontrou pessoas. Então, é responsabilidade, a gente está falando de responsabilidade. Então, quando realmente pensar no negócio, pensar em todas as vertentes, e não somente financeira, mas pensar também que a gente está trabalhando com pessoas, que nós estamos dentro de uma comunidade, que nós temos leis para cumprir, e que se a gente trabalhar isso de forma prazerosa, como diz você, né, pensando do lado positivo, chamando a comunidade para trabalhar juntamente, isso é fazer um legado, né? É trazer realmente para a sua empresa não somente capital financeiro, mas também uma história que possa perpetuar para várias gerações. Bom, já falamos bastante coisa, né? A sustentabilidade, então, e trabalhar de forma correta, ambientalmente correta, não é só para quem quer ser bonzinho, é para quem quer pensar na empresa para o futuro dos filhos, para o seu futuro, preparar ela, os próprios investidores, porque funciona assim, isso é importante, quem não sabe, tanto quem tem o dinheiro, seja o governo federal, estadual ou um grupo de investidores, ele escolhe como ele vai distribuir. Então, que nem o presidente da República, ele quer aumentar alguma meta em todos os municípios do Brasil. Então, o seu ministro, vamos falar, por exemplo, assistência social. Eu quero que os municípios aumentem o número de pessoas no cadastro único. Então, ele joga uma meta. Aqueles municípios que até a data tal conseguirem aumentar em tantos % vão receber tal repasse para esse tipo de situação. E os que não conseguirem não vão receber. Então, ele cria o que a gente chama as portarias dos ministérios. Então, isso acontece na saúde, na educação. Né? Você, na educação, precisa fazer tal capacitação, tal, um programa. Você tem que fazer o projeto, apresentar no prazo para poder receber aquele recurso do governo federal ou do estadual, se for o governador. E aí, que é isso que eu queria explicar, que a parte ambiental começou a ser um peso, né, desses critérios para receber investimentos. Então, quando a gente fala em Agenda 2030, tanto para o poder público quanto privado e das ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, é para quê? Para quem quer estar adequado à parte social e ambiental e de governança, né, que seria o ESG ou ASG, e aí você vai facilitar um processo de venda da sua empresa, né, uma valorização no valor da sua empresa. Se você vai abrir um capital na bolsa, as suas ações vão valer mais. E se você procura, como a Priscila já falou aqui, até uma linha de crédito no banco, começa a ter linhas de crédito específicas, né? E também geração de emprego, porque a própria legislação nossa, que ainda está muito atrasada, em relação às novas tecnologias, ela faz, por exemplo, as prefeituras estão enterrando lixo ainda, né? O lixo hoje virou um super negócio, a gente consegue reciclar, consegue gerar um monte de emprego, né? Empregos de todos os tipos, principalmente de baixa complexidade, que a gente sabe que a maioria das cidades que está com bastante gente desempregada, ou é de baixa complexidade ou é de alta complexidade, né? Então, ou é quem não teve formação, ou quem teve uma formação muito elevada e não conseguem achar emprego. E aí o lixo, ele emprega essas duas pontas da cadeia dos desempregados. E a gente tem hoje, fala energia limpa, que é energia do sol, né, energia da parte eólica, né, do vento, da água, mas a gente tem agora a energia que limpa, que é você conseguir fazer processos com lixo que geram energia, gera o produto reciclado e ainda gera emprego. E você vê o pessoal ainda enterrando lixo e acabando com o meio ambiente. A gente tem que pensar daqui para frente, né?
em políticas públicas que realmente beneficiam esses tipos de geração de energia e também de recuperação, né? Maringá, ela é reconhecida como a melhor cidade para se morar no Brasil. E a gente tem muito orgulho de falar isso. Mesmo eu não sendo maringaense, mas já estou aqui há tanto tempo, né? Há seis anos me sinto maringaense. E é muito bonito a gente falar isso. Mas, infelizmente, a gente não é considerado como uma cidade sustentável, né? Nosso índice de sustentabilidade ele é muito baixo. Então, nós precisamos evoluir em vários fatores para realmente se transformar numa cidade sustentável. E ver aonde esses indicadores eles podem ser trabalhados. Isso vai colocar a gente como uma referência no Brasil, não somente de qualidade de vida, mas também de sustentabilidade e qualidade de saúde também, né? Todos nós estamos ligados diretamente. Nós temos que quebrar a ideia de que o meio ambiente é uma coisa que está longe de nós, né? O meio ambiente está muito próximo. O belo exemplo que a gente tem é agora da pandemia. O quanto que um desequilíbrio, né, tanto na área ambiental, isso vai afetar diretamente na nossa saúde. A gente está falando de qualidade de água, isso afeta diretamente a quantidade de casos na saúde pública, de doenças transmissíveis por fatores de água, né, digamos assim, e até mesmo de contaminação de produtos químicos e agrotóxicos na água, e pode influenciar o aumento de câncer na população, né? Então, esses fatores todos a gente tem que trabalhar e começar a ir não contra o que os outros países e as outras economias estão indo. Todo mundo está indo para a despoluição, né? E a gente está crescendo de contraponto, nós estamos indo em outro caminho, né? Então, é muito importante que Maringá comece a pensar nesses índices de sustentabilidade e falar, opa, aqui a gente tem que trabalhar. Nós estamos precisando de plantadores de tamareira, né? Que a gente fala que plantador de tamareira, ela vai 50 anos para crescer. E Maringá é essa cidade linda, porque os pioneiros que vieram para cá, eles, em tudo, eu gosto de ver foto de quando estava erguendo Maringá. Você estava construindo uma praça, uma rua nova, você via um monte de cidadão acompanhando, porque aquilo para eles era algo que eles sabiam que ia mudar a vida deles, né? Vieram para cá desbravar, era só mata e terra, então cada obra pública que ia acontecendo, todo mundo da cidade ia lá ver, acompanhar, cobrar e construir essa cidade. E saneamento, tudo que você quiser fazer de infraestrutura hoje no Brasil demora às vezes 15 anos de quando você inicia um processo de melhora para ver ele acontecer na ponta. E aí a gente tem essa política de egos e vaidades, onde a pessoa quer que tudo tenha o nome dela, que fique na gestão dela, que é do governo dela. Então, eu acho que a gente precisa que o político ele tenha um pouco menos de vaidade e realmente pense mais na população. Até porque R$1 que gasta em saneamento básico é quase R$6 que você economiza em saúde, né? Como você acabou de dizer, até as grandes pestes, pragas que tiveram aí na história da humanidade era por falta de saneamento, né? Na peste negra, né, bubônica, tudo que aconteceu foi por não ter um sistema de saneamento adequado. Então é isso que a gente sonha aí pensando no futuro, pessoas que realmente tenham essa responsabilidade com as próximas gerações. Não importa se você tem filho ou não tem filho, né? Lembrar que uma hora você vai passar e quem vai estar aqui precisa ter um lugar habitável. O que a gente vai deixar, né? Ou vai junto com a SpaceX colonizar Marte já, né? Que bem isso. Priscila, estamos já caminhando para o encerramento. Quero agradecer mais uma vez de ter vindo aqui participar do Discutindo Paraná. E a gente gosta sempre de pedir para nossos convidados deixarem uma mensagem para quem pretende entrar na política ou para quem já é mandatário. O que você vê que a pessoa deveria priorizar na sua agenda, nas suas pautas? Eu queria deixar um recado aqui para todo mundo que está nos ouvindo, que seja aí da população ou que seja realmente aí um candidato ou que já esteja no poder público. A gente tem que sempre pensar em políticas públicas realmente efetivas, no qual a gente utiliza dados científicos, a gente utiliza as universidades, que gera tanto material incrível e que a gente deixa tudo engavetado, mas escutar realmente pessoas que têm um conhecimento técnico e têm um conhecimento já de estudos de casos a longo prazo
para trazer principalmente um norte, né, para a implementação de algumas políticas públicas. E pensar sempre que nós somos uma comunidade feita de pessoas, né? Em primeiro lugar, é pensar realmente no bem-estar e igualdade e distribuição de renda para todo mundo. Eu acho que isso vai trazer desenvolvimento para qualquer um. Pensar em saúde pública, é muito difícil falar de Maringá, porque Maringá realmente é referência em muitos quesitos desse que eu estou falando, né? Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente é referência. Né? A gente é referência de qualidade de vida, a gente é referência de infraestrutura, a gente é referência para todas as nossas regiões. Né? E quem sabe a gente tentar ajudar um pouquinho, né? A comunidade está aqui do lado, ser referência também, né? Porque eles se espelham na gente, né? Aqui em Maringá. Então, levar um pouco mais de conhecimento também e chamá-los para próximo, para crescer juntos, né? Porque não adianta nada a gente fazer coisas incríveis aqui em Maringá e o meu vizinho ali do lado realmente está todo desadequado, cheio de problemas de saúde, né? E ter que migrar toda essa população para usufruir dos benefícios aqui da nossa cidade. Então, é olhar primeiro para dentro da nossa caixinha, o que pode ser melhorado dentro da sustentabilidade, pensando na questão ambiental e também social, e olhar também para o nosso entorno, né? O que a gente pode deixar de legado como uma cidade para as cidades vizinhas. Muito bonito, muito obrigado mais uma vez, Priscila. E nós estamos ficando por aqui. Esse foi mais um Discutindo Paraná, hoje com Priscila Brustin. Obrigada, Aníbal, e até a próxima. Até a próxima.